YouTube, Facebook, Instagram, para sempre estar por dentro das nossas atividades, qual o convidado que nós receberemos naquela semana, receber as notificações. Na descrição desse vídeo também tem um link do nosso WhatsApp, onde a gente envia assim que a gente entra ao vivo. Pois muitos amigos comentavam que não estavam recebendo as notificações da plataforma, da rede social, por estar limitando. Então, desse modo, você que já está acostumado a acompanhar nossas lives, nossos programas de estudos, pode estar acompanhando ao vivo. Embora tenhamos também no YouTube um canal de cortes, onde a gente tira posteriormente os principais assuntos de destaque, onde você pode assistir, ouvir, acompanhar no momento mais oportuno. Aqueles que gostam de estar participando ao vivo recebem a notificação através desse grupo de WhatsApp. E fica aqui nosso incentivo para que você participe. Coloque seu comentário que a gente vai estar trazendo aqui para o nosso convidado. Inclusive, hoje é um dia muito especial. A gente agradece bastante porque o nosso convidado da noite, nosso amigo Jerônimo, que vai falar sobre mediunidade, fez questão de vir mesmo sendo um dia especial, né, Jerônimo? Obrigado pela participação e parabéns, né? Seu aniversário hoje. Ficando mais experiente. Tá certo. Né? Eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder falar sobre a doutrina espírita, né? E falar um tema tão interessante, né, para todos que possam conhecer um pouco o que é mediunidade. Né? Perfeito. Que nós temos, ok? Ô Jerônimo, eu tomei a liberdade de trazer uma lembrancinha para você. Eu não sei nem se vai ser fácil abrir aqui, hein, Kaique? Ou se colocar aqui. Aqui, ó. Uma lembrancinha só em gratidão. Nossa. Por esse tempo que você participa com a gente, que você está sempre muito solícito quando a gente convida, desde as lives quando era o formato online, né? Que seria no celular, você é sempre muito prestativo, e ter vindo no dia do seu aniversário, a gente fica muito grato por esse carinho, você ter vindo. Então, é uma lembrança singela, mas mais de coração, viu? Eu agradeço de coração essa lembrança, vai estar gravado aqui meu nome, Jerônimo, né? É muito bom receber esse carinho, né? Não vou dizer que, né, é muito bom te receber, mas nós só colhemos o que plantamos. Perfeito. Perfeito. Graças a Deus, eu fico muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo, né? Ter essa oportunidade maravilhosa. Muito obrigado. É isso, a gente que agradece. A gente sempre, as atividades espíritas, a gente procura sempre abrir com uma prece, né? Se você puder fazer a oração de abertura pra gente, fica à vontade. Todos aqueles que estão nos assistindo, se quiserem fechar os olhos, que feche os olhos. Vamos assim esvaziando as nossas mentes com os nossos problemas materiais, elevando o nosso pensamento ao alto, aos espíritos benfeitores, aos espíritos de luz, Maria de Nazaré, Bezerra de Menezes, Chico Xavier e outros, mentalizando a doce figura de Jesus. Diante do Mestre, nós só podemos agradecê-lo. Mestre, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua ternura, pelos seus ensinamentos e pela vossa bênção. Pedimos, Mestre, que abra as nossas mentes para que possamos realmente entender e compreender os ensinamentos de hoje sobre o tema mediunidade, para que realmente tirar todas as nossas dúvidas. E assim chegar até o nosso Pai. Pai Celeste, agradecemos pela nossa vida, pela nossa saúde, por esse momento maravilhoso de estarmos falando com vós através da oração. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Ô Jerônimo, pra gente iniciar, assim, a gente sempre gosta de saber um pouco mais do início, né, assim, desse contato com a doutrina. Como que foi? Você sempre foi espírita? Não, eu era católico, né? A maioria da formação nossa é católica. Eu, com 8 anos de idade, 9 anos, fui coroinha, Padre Antônio. Fui marianinho,
Que é Marianinho? Marianinho são os irmãos marianos que usam a fita azul. Marianinho porque era criança, garoto. Certo. E são aqueles jovens que organizam as procissões, né? Onde vai o corpo de Cristo, onde vai a imagem de Nossa Senhora de Fátima, essas coisas todas, né? Que vamos organizando, mantendo em fila, em ordem, andando direitinho. São os marianos, né? Depois que você é coroinha, você pode ser mariano. Foi Marianinho. E a minha vida toda foi dentro da religião católica. Seus pais católicos? Meus pais católicos, né? Todo mundo católico. E eu fui conhecer a doutrina em 2005, né? Não faz 2005. A Federação Espírita precisava de alguém para administrar o estacionamento. Olha que interessante. E eu me candidatei. Então eu falo... Mas você não tinha ligação nenhuma com a doutrina? Nenhuma com a doutrina. Era só a visão do trabalho mesmo? Só a visão do trabalho mesmo. Eu acho interessante porque eu digo brincando que nós conhecemos, nós buscamos a doutrina, tudo, ou pela dor ou pelo amor. Eu falo brincando que tem um terceiro item aí que eu fui pelo valor. Fui trabalhar, ganhar meu pão, vamos dizer assim. Mas deixa eu te perguntar, você tinha alguma visão, uma ideia do espiritismo Não, antes ou nada? Nada. Nem nada. pró, nem contra? Nada. Aí eu fui trabalhar, estou lá trabalhando. Depois de uns 3 meses na Federação Espírita, organizando estacionamento, arrumando tudo, administrando para eles lá. Eu fui assistir uma palestra, que eu me lembro até hoje, o palestrante, ele chama-se Humberto Fabri, que depois foi meu professor, né, lá. E eu achei muito interessante, assim, que eu saí com aquela na cabeça, assim, nossa, eles falam de Jesus, do ensinamento de Jesus, falam de amor. Achei muito interessante, né? E aquilo ficou na minha cabeça. E o mais importante, que era um homem comum como eu. Né? Ele apenas estudou. Aí eu sei que ali na cabeça, falei, aí eu perguntei para um senhor, eu falei assim, esse pessoal que fala aí na frente, o que são? Ele falou, são expositores, pessoas que estudam. Eu falei, como é que faz para ser? Porque você achava que tinha uma hierarquia igual da Igreja Católica, ou do Evangélico, essas coisas todas. Tá. Eu achava, né? E não era, porque aquele homem que estava ali não era um sacerdote, era um homem comum. Né? Isso me chamou a atenção. Só estudou, para que ele vá lá e consiga falar sobre a doutrina. Aí eu sei que ele acabei de estudar. Aí eu fui na secretaria no mesmo dia. Falei, como é que faz para estudar para ser expositor? Não, você tem que se matricular no curso, assim, assado. Aí eu fui, me matriculei no curso e iniciei os estudos. Pelo que é o Espiritismo, que na época chamava introdutório, né? E aí comecei a estudar. E o mais importante que eu me apaixonei pela doutrina foi quando eles me apresentaram, porque eu sabia que estudar a doutrina é igual estudar matemática, porque eu sou matemático, estudar matemática, física, é estudar e pronto. Se você amanhã fala assim, eu vou ser físico nuclear, você vai, procura, estuda, pega os livros, entra na faculdade, vai, e você daqui a 5, 6 anos você vai ser. Não tem a menor dúvida. Certo. Só que na doutrina existe... Você tinha essa visão. Eu tinha essa visão. Eu ia estudar e tudo, né? Mas só que a doutrina, ela me mostrou um negócio chamado reforma íntima. Você nem imaginava que esbarrar com isso. Nem imaginava que existisse. Aí quando me apresentaram a reforma íntima, que eu comecei a ler o livro Sinal Verde. Para mim foi o livro que mudou a minha vida. Do André Luiz, né? Do André Luiz. Sinal Verde é um livrinho, porque tem hoje ele já tá um pouco... tá igual esse aqui, né? Mas ele era pequeno, eu tenho ele... Então eu começava a ler aquele livro assim com a seriedade e eu ficava às vezes, eu sentia meu rosto queimado de vergonha de ver aquilo e ver quantas coisas erradas eu fazia achando que estava certo, mas uma coisa que estava na minha cabeça que entrava era assim, pô, tem que vir um espírito me ensinar bons modos, tem que vir um tal de André Luiz. E você já estava numa fase mais madura, né? Já, eu estava com 54 anos de idade. 54 anos de idade. Legal. Então, nunca é tarde para você aprender. E aí eu fui estudando. Nunca é tarde para se aprender. Nunca. Né? Para desencarnar e estudar, não tem idade. Não tem idade. Não é? Então, até hoje, eu sou estudante da doutrina e vou continuar lá no plano espiritual. Aí você conciliava o quê? Ia trabalhar, acabava teu turno, você já ia para o curso. Como eu era o responsável, eu saía, deixava sempre o gerente lá e subia. E eu me dominava brincando de rato de palestra.
Tinha uma palestra, eu estava lá assistindo e anotava tudo, no Bezerra, em todos os lugares que tinha uma palestra que eu ficava sabendo, eu ia sempre tempinho. E fora os estudos, que eu levei muito a sério desde do introdutório que nós falamos, até terminar o expositor, que são 10 anos. Eu fiz em 8... Então quando você achou que... Você não achava que ia só fazer o dispositor depois de 10 anos, né? Não. Você achava que rapidinho podia estar... Achava que 5, 6 anos rapidinho, né? Não. Eu fiz são 7 anos do curso básico na federação. Eu fiz em 5 anos porque você pode fazer. Quando você termina, o que é o espiritismo hoje, né? Básico 1 e básico 2, eu estudo o livro dos espíritos. Estudo mediúnico e o aprendiz do evangelho você pode fazer junto, o primeiro ano, fazer os 2 cursos. Entendi. É o único curso que você pode fazer os 2 juntos. Então eu fiz os 2 juntos. Que é puxado. Se você levar a sério, é puxado. Né? E aí, quando acabou, eu já fiz o... Qual que foi a sensação do... Desculpa te cortar. Qual que foi a sensação, assim, do início de se deparar com a visão da doutrina e os seus familiares? De falar, pô, agora, por que isso? Ou alguém percebeu a sua mudança? Percebe. Percebe. Porque não é que você busca novos valores, né? É que você já os tem, né? Você os tem, humildade, compaixão, perdão. Você tem. Todo mundo já tem. Todos nós temos. Só que às vezes está escondido. Que nós chamamos até reforma íntima, é você sufocar o homem velho e pôr o homem novo. O homem velho é aquele homem com todos os defeitos de vícios, né? De orgulho, inveja, né? Egoísmo. E como você falou, às vezes você estava vivendo aquilo e não percebia. E não percebia. Só quando você leu o texto, você... Quando eu começava... eu tô agindo assim. O que mudou para mim mesmo foi o livro Sinal Verde. Lendo de ponta a ponta, que eles pediam para fazer uma lição, eu estudava. Então eu estudava a série, via, falava, nossa... E aquilo foi me mudando mesmo, estudando a doutrina. Esse foi o choque. Foi o choque dizendo que eu sabia que... Por quê? Porque quando eu era católico, eu ia na igreja assistir minha missa. Eu São José, que o meu nome é José. É até a igreja que eu casei e tudo. Fica lá na freguesia do Ó, São José de Vilas Palmeiras. E eu então ia domingo, levava uma cesta básica. O último domingo do mês eu levava uma cesta básica. Punha no altar, assistia à missa, né? Me confessava, hoje você conversa com Deus mesmo, se comunga e tudo certo. Tô livre para pecar tudo outra vez. Domingo a doutrina veio mostrar para mim que não é isso. Domingo eu reseto de novo. Posso errar tudo outra vez. Domingo eu venho aqui e tô limpo outra vez. E não é assim. A doutrina veio mostrar que essa reforma íntima que está com você. E isso, para mim, foi um choque. Para mim foi um choque. Mas é interessante que isso fez com que eu despertasse o amor pela doutrina. Pela minha renovação. Então eu consegui entender que eu... me renovando, eu estou construindo um mundo melhor. Verdade. Por isso que eu estou aqui hoje no meu aniversário, para levar um pouquinho de conhecimento da mediunidade para aqueles que estão nos assistindo. E querendo ou não, inspirando, né? Inspirando, vendo, tirando as dúvidas, se possível. Aqueles que convivia com você e viu que melhorou, falou, pô, então essa religião não faz nada de mal. Quem tinha algum preconceito... O que é mais interessante, por que você começa a querer aplicar o que você descobriu em você que você já tinha, que são as virtudes, né? A caridade, a compaixão, o perdão, a paciência. Aí quando você começa a falar disso, na família, porque nós achamos que é muito mais difícil na família, porque a família conhece o seu íntimo. E se você começa a falar de Jesus, né? O pessoal, ele não vive isso. Fala assim, isso, fala assim, não, olha, nós temos que perdoar por causa disso e tal. O que for, qualquer tema que você falar... vai vir um familiar seu, sua filha, ou sua esposa, ou seu filho, porque eu tenho a minha filha, meu filho e minha esposa. Fala assim, olha quem tá falando, hein? Ê, pai, quem te viu e quem te vê, hein? Nossa, né? Então, a gente começa a mudar. E os familiares começam a observar, os amigos começam a observar. Realmente a gente procura mudar. E quando eu faço uma coisa errada hoje, assim, eu procuro... já me melhorar e tal, não vou falar que eu não erro, não, que a gente erra. Porque está na nossa imperfeição, na nossa evolução espiritual. Por isso que nós estamos no planeta Terra, provas e expiações. É uma escola. Nós estamos nos formando aí, melhorando nosso espírito. Então é por isso. Se você não tivesse encontrado a doutrina, você consegue imaginar o caminho? Olha, eu não vou falar de...
Eu sempre procurei fazer a caridade, sempre ajudei o próximo. A minha casa era cercada por 3 favelas, eu sempre fiz um trabalho para a favela. Acho que é mais essa questão da reforma íntima. Isso. Eu pensava no próximo, ajudar o próximo e tal, né? Mas mais assim, da reforma íntima mesmo, de eu me melhorar, né? Eu ser o exemplo, né? E quando eu melhoro, estou melhorando o mundo com certeza. Com certeza. E é isso que fica essa mensagem para quem está nos assistindo, né? Então, se você quer um mundo melhor, seja melhor. Né? Porque assim, nós gostamos de pessoas educadas, não gostamos? Lógico. Seja educado. Prazeroso estar com... Seja educado. Nós gostamos de pessoas gentis, seja gentil. Tem uma frase que fala assim, né? Nós devemos ser o mundo que queremos ver, né? Vamos ver. Faça ao próximo aquilo que queira que faça para si. Esse é o resumo de um mundo melhor mesmo, com certeza. Né? Você está na federação até hoje? Tô na federação até hoje. Trabalhando lá ou não? No estacionamento? No estacionamento. Você trabalha? Agora está voltando aos poucos, quem está minha filha lá, que está bem devagar, mas eu ainda estou com o estacionamento lá. E trabalho, fiz vários cursos lá. Hoje eu sou dirigente da assistência P1 P2, de terça-feira. O que é P1 e P2? P1 P2 é um passe que nós damos para que as pessoas que têm problema de dor, de coluna espiritual também. Né? São passes específicos. São passes específicos. Né? Então você tem um passe espiritual, depois você tem um passe específico chamado magnético. Então, a nossa turma é de terça-feira, às 8 horas da manhã até às 10h30. 8h30 abrimos para o público e atendemos 170 pessoas, 180. Isso é porque é de manhãzinhas. É lá no centro, né? De São Paulo? Lá no centro. Eu chego lá às 7h30, 7 horas da manhã, estou lá já, né? Por dirigente. Depois eu trabalho no departamento de Evangelho no Lar. Nós temos toda a reunião terça-feira às 13 horas, nós temos virtual até hoje. Que é um departamento onde você leva o evangelho lá em tudo que for necessário, nos cursos, nas palestras, nas assistências especiais. E é importante também. É importantíssimo o evangelho semana passada o Silvio abordou esse tema aqui. Isso, eu vi, assisti. É muito interessante como ele abordou. E trabalho também no DEPOI como entrevistador, que é o acolhimento fraterno, que trabalha lá 2 horas, de quinta-feira da meia-dia às 2, você senta na mesa, tem vários ou mais, a pessoa entra e abre o coração com você. Ela vem, conversa, abre toda a vida dela para você e você ouve com muita atenção e orienta tudo aquilo que você sabe. Então eu fiz um curso de 1 ano, esse curso da federação. É isso que eu pensei, acho que para estar nessa posição tem que ter um preparo, né? Tudo na federação você tem que fazer curso, tudo. Porque uma pessoa vem e te fala uma coisa muito pesada, fala, eu cometi um homicídio. Como é que você vai reagir? Aí primeiro aquele instinto nosso de julgamento, né? Então. Aí você tem que realmente acolhê-lo espiritualmente, orientá-lo, fazer e tal. Não é julgar, né? É realmente acolher. Ele está ali para isso. E tem mais uma coisa. Acho que é legal porque aquele que procurou, ele já está no meio caminho, né? Que ele reconheceu. Exatamente. É diferente de você ir em quem você sabe que fez e querer dar sermão, né? A minha visão que eu tenho disso é que a pessoa, ela senta na minha mesa, aí eu falo para ela, muito prazer, Jerônimo, ela fala, muito prazer, Antônio. Aí ela abre a vida dela todo. Ela começa meio assim, receosa ou não? Não. Ou por ela ver que não é conhecida, ela acaba... A verdade, ela começa a abrir mesmo o problema que ela tem. Ela alivia o coração. E você só ouve? Eu só ouço. Nós demoramos 15 a 20 minutos para atender uma pessoa. Porque faz fila lá. E aí... O que eu digo? Aí eu depois comento com a pessoa que ela está sendo assistida pela espiritualidade. Aí eu provo para ela por que ela está sendo. Porque ela sentou na frente de um homem que ela não conhece, totalmente desconhecido, e abriu o livro da vida dela para ele. Por que ela fez isso? Porque foi para mim? Não. Ela sabe que ela está abrindo para a espiritualidade. Ela sabe que tem uma equipe espiritual ali ouvindo-a para poder ajudá-la, para poder orientá-la. E eu apenas sou um intermediário que vou ter as orientações aqui e conversar com ela, explicar. Né? Então, nós chamamos lá na federação de entrevista. Agora está mudando o termo para atendimento fraterno, que é realmente. É um trabalho maravilhoso. Porque as casas espíritas também têm um atendimento fraterno, né?
Tem. Mas é no mesmos moldes? É no ou- mesmo modo. Eu trabalho aqui no Núcleo Emânio, aqui na Praia Grande, lá no Jardim Imperador, e eu E trabalho também assim. tem um atendimento Tem assim. assim. E lá na federação também atendo criança, de 2 anos até 13 anos, porque 12 até 13 Com anos mesmo é assim, criança. de atendimento De fraterno? atendimento fraterno, mas aí também, depois de 1 ano, você tem que fazer uma preparação. outro Mas aí já é curso um pra pouco atender. diferente a abordagem, Bem né? diferente a abordagem. Porque dependendo do que ele fala, você tem que levar para os pais, ou não? Não, é assim, dependendo da idade, nós conversamos, entendeu? Ouvimos tudo a criança de 4, 5 anos, depois chamamos os pais, explicamos e tal, mas a criança senta sozinha conosco, sozinha. Se a criança fala alguma coisa pesada, Não, não, e a criança, como que costuma ser? criança, ela abre, assim, ela... Não tem filtro igual ela o não, homem. não tem o filtro Igual um igual adulto, nós, assim, não né? tem adulto. E ela, é interessante que ela, todas as crianças que eu entrevistei lá no meu estágio, tudo, porque era de sábado, para mim não dava para subir quinta, eu subo 3 dias por semana, segunda, terça e quinta. E sábado fica pesado financeiramente falando, né? É. Então eu fui nos estágios, fiquei Sem lá. falar o pedágio agora, né? Aqui. Então, agora, ó, ficou 6 meses, fiquei 6 meses lá, e eu lembro que a primeira criança que eu atendi com 4 anos, 5 anos, chamado João, nunca esqueço. Então ele veio falar comigo e tal. Eu falei, João, como é que tá a escola e tal? Ele falou, tá. Sabe o que é, pai? Sabe o que é, tio? Me preocupa muito meu pai. Olha uma criança de 4 anos. Pô, por quê? Ah, meu pai trabalha muito, tio. Meu pai trabalha muito. E ele não tem tempo de ficar conosco. Mas sabe o que é também? Tio? Ele tem que pagar a escola, tem que pagar o meu inglês, tem que pagar a minha nadação, né? Então, mas seu pai quando está em casa e fica com você, fica. Ele fica. Meu pai é legal, meu pai é legal. Então, assim, a criança fala mesmo tudo. Você vê que às vezes o adulto não percebe que a criança tem a noção de tudo, Todo mundo que a cerca, ela tem do toda a esforço que o pai percepção, faz. sabe, toda a percepção. Não pense que não que sabe. Criança é uma coisa assim fantástica. Fantástica. Os níveis sociais não tem. A pessoa uma criança com 12, 13 anos, ela escreve um relatório antes, né? Aí ela vem, nós olhamos o relatório, aí ela fala conosco, aí já é um pouquinho mais, ela já pensa um pouquinho mais, né? Já está começando a pensar 2 vezes, né? E fala tudo, fala tudo. Ela se abre mesmo. Evidentemente que isso aí fica conosco, né? E sempre tem uma chefia que nós conversamos se é alguma coisa que eu não consigo orientar, porque tem também. Coisa que você vê que. É difícil. Tem algum exemplo que você possa dar? Ou... Comigo não aconteceu, não. Falar não tem, não. Mas o que eu tenho de engraçado é que sentou uma menininha de uns 13 anos conversando comigo e tal, e ela metendo o pau na avó. E a avó dela trabalha conosco, sabe, lá na federação. Olha. Mas é porque a minha avó é muito chata, porque faz isso, faz aquilo. Tá. Porque na fundo é chata, porque não deixa ela fazer o que ela quer. Não, mas não é melhor você ser mais amiga da sua avó, conversar mais com ela? Aí você orienta isso, né? Isso aí. Por isso que tem que ter um tato muito... Por isso que você tem que ser, no mínimo, 1 ano já tendo entrevistador de adulto, para depois você fazer o estágio para criança, e é o estágio orientado, tem toda uma apostila, tudo. Porque dependendo do que você fala, você influencia muito a decisão, né? Não pode. É uma responsabilidade muito grande e gratificante. Porque depois as crianças cruzam com você no corredor, te abraçam. Oi, tio, como é que Você vê vai? depois essas crianças participando Vejo. Todas as crianças que estão lá, elas participam, fazem parte do Infante Juvenil, lá no 4º andar, que tem na federação. Tem um trabalho maravilhoso das crianças lá. Então, Sábado. a classe social, assim, não tem. Não é mais isso, menos. Não. É quem acabou chegando por convite, familiar que leva. Isso, os pais que levam, né? Aqueles que querem conversar. A criança é livre lá. E todos têm que passar ou não? É só quem quer? Só que as crianças que querem. Porque não adianta o pai forçar. É a criança que pede, eu quero conversar. Pede, tal. Eu queria conversar com ela e tal. Então nós temos. E é um trabalho maravilhoso mesmo. Pena que eu não dei continuidade. Mas onde eu trabalho, no meu setor, que é só adulto, mas se chega uma criança, então sou um dos que estou capacitado para atender a criança. Então a chefe vai me chamar e falar, atenda essa criança. Aí eu sei atender a criança, né? Então a criança sempre senta sozinha. E lá é bem grande o trabalho lá. É um prédio. É um prédio de 10 andares. O último andar que não é ocupado, né? Mas são 9 andares ocupados, 9, mais um subsolo, S1, e o térreo.
E mais o S2, que é o estacionamento. Mas o S1 é onde está o DEPOI, que é o Departamento de Encaminhamento e Orientação. É que nós ouvimos as pessoas. Lá está atendendo o público já? Está atendendo por telefone. Quem quer ir lá ainda não está? Não, ainda não está. Começou a atender presencialmente Evangelho no Lar, que eu fiquei sabendo. Mas presencialmente está tendo só de segunda e quarta, mas passe coletivo. A pessoa eu lembro que eu ouve uma palestra e assiste o passe coletivo. Eu lembro que isso em dia, antes da pandemia, normais, você diz, depois né? agora recentemente. Agora já está. Agosto para cá. E no depois está tendo um atendente telefone. São 7 linhas, você liga. Eu estava nessa equipe, mas eu fiquei doente, me afastei. Então foi isso. Mas é maravilhoso. Uma vez eu fui para São Paulo, eu estava resolvendo algumas coisas lá e vi que era lá perto de onde eu estava e eu fui lá para conhecer. Aí eu vi que é o dia inteiro passe, né? O pessoal recebe um público, aí faz uma fila. Você esteve lá? Foi, 10 minutos. Tem uns... Ali embaixo no S1, você foi no subsolo. Eu acho que tinha uns 5... eu entrei primeiro, aí depois desci. Isso, aí tem um salão à sua esquerda. Acho que tem uns 4 anos, talvez, 5 anos atrás. Eu estava lá, dependendo se fosse terça-feira. Mas a gente nem se conhecia. Aí você entrou à esquerda, tem um salão onde você ouviu a palestra. Isso, aí primeiro... A palestra é primeiro, né? A primeira palestra. Isso, aí foi uma palestra, acho que foi 15 minutos. 10 minutos. A gente fica bem ali, bem tranquilo. Espera, aí alguém faz, bem rápido. Aí nisso que a gente saiu já para tomar o passe, já tinha outra turma. Isso. É bem organizado. Bem organizado. É o dia inteiro. Passe e palestra, o dia inteiro. Sim. A nossa equipe é das 8h30 às 10h30. Depois 10h30 já começa outro, vai até 12h30, assim sucessivo, a cada 2 horas. Até às 7h da noite. Interessante, hein? Interessante, muito bom. O dia inteiro, né? O dia inteiro. E é gente. Sábado, então, nossa senhora. A última informação que eu tive, passa em média 6.000 pessoas por dia na federação. Sábado, então, é 13, 14 mil pessoas. É muita gente. Entre estudantes e pessoas que vão procurar e tal. Porque o próprio pessoal que frequenta ali acaba muito indo, estudante, né? É muito estudante. Ô, Jerome, e adentrando um pouco no tema que a gente vai abordar hoje... Mediunidade, você falou do curso de mediunidade que também tem na federação. Isso, tem na federação. O que seria a mediunidade para a pessoa que está assistindo assim e que quer estudar, quer entender mais? Bem, o curso chama-se Curso de Estudo da Mediunidade. O estudo da mediunidade é a pessoa descobrir primeiro qual é a mediunidade que ela tem. Certo. Ela descobre primeiro a mediunidade que ela tem. Ela vai descobrir lá. E se ela tem, ela já vai desenvolver. E isso ela vai se educar. É um estudo da mediunidade. Faz educar a sua mediunidade para saber o que ela vai fazer com ela. Essa é a orientação que nós temos. Entendeu? E a pessoa pode saber se ela é médium. Como que ela pode saber? Porque às vezes a gente vê a pessoa falando assim, eu acredito em espírito, eu acho que sim, porque quando eu era pequeno eu via vulto, ou às vezes eu vejo vulto, ouço vozes. Isso é um indício de mediunidade? Não é mediunidade. Né? Posso ler aqui o que eu peguei da mediunidade? Pode, ficar à vontade. Porque assim, eu peguei os livros que eu consultei, foi Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos e a Gênese. Certo. Então vamos falar um pouquinho da mediunidade, o que está no Evangelho, por exemplo. Olha que interessante. Né? Então vamos lá. E aí nós entramos no tema mediunidade. Evidentemente que a doutrina espírita, nos seus 3 aspectos, né, nós sabemos, filosófico, científico e religioso. E nós vamos falar da mediunidade totalmente dentro da obra de Allan Kardec. Perfeito. Então eu queria deixar bem claro isso, que nós estamos embasados, tudo que eu falar aqui, trouxer um pouquinho de conhecimento, dentro da obra de Allan Kardec. Né? Mas é interessante uma coisa, para conhecer o mundo visível, o homem, né, com a sua inteligência, a sua tecnologia, ele desenvolveu o que primeiro? Desenvolveu o telescópio. E o telescópio, através do telescópio, ele conheceu o quê? O macro. Conheceu o quê? O universo. Interessante, conheceu o universo, né? E, através do microscópico, ele conheceu o quê? O mundo micro.
né? Isso. Os vírus, as bactérias. Que enquanto ele não tinha esse aparelho, ele nem existia. Para ele não existia. Tá certo? E o mundo espiritual, o mundo invisível. Deus deu para o homem a mediunidade. Oh, interessante. É através da mediunidade que você vai enxergar o mundo espiritual. Tá certo? Por isso que eu queria ler, porque a gente tem. Então, assim. Fica à vontade. Então, para conhecer, eu vou ler aqui que eu peguei do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 19. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais, né? Como telescópio e tal. E isso está no livro, né? E mergulhar o olhar nas profundezas do espaço. E o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus deu a mediunidade. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 9. Perfeito. Então não é nada, nós tiramos, né? Os espíritos são seres inteligentes da criação, que povoam o quê? O universo. Povoam o mundo para nós invisível. Tá certo? Os espíritos povoam todos os espaços no infinito. Então, portanto... E os espíritos são criações à parte? Não. São nós mesmos? Somos nós mesmos que já vivemos na Terra. Fora da matéria. Ou em outros mundos. Certo. Jesus, com certeza, ele viveu em vários outros mundos. Para depois ele encarnar aqui na Terra. Com certeza. Não é? Porque nós não temos só a Terra. Nós sabemos aí o universo que te oferece muitas moradas na casa de meu Pai. Como Jesus disse. Não é? E o médium, o que ele é? Ele é um instrumento, intérprete entre esse mundo invisível e o mundo material. Por isso que a mediunidade seria o nosso telescópio para enxergar o mundo invisível. Ou um microscópio. Perfeito. Para enxergar o mundo. Não é? Então, e a mediunidade? O que ela é? E está também no Evangelho. Olha que interessante. Nós estamos falando da parte científica da doutrina, mas ela está na parte da moral do Evangelho. É interessante isso, que o Allan Kardec escreveu o livro dos médiuns, específico, né? É esse isso. Aqui. Mas exatamente. Ele não aborda o tema somente aqui. Isso. Eu busquei muitas coisas aí, mas interessante. Eu peguei mais do Evangelho, porque eu queria trazer isso para a pessoa entender. Que ele faz essa... Isso. Ele aborda os temas em todos os livros, né? Por quê? Porque a mediunidade, nós vamos ver aqui na frente, ela é uma dádiva de Deus. Dádiva de Deus, né? Então, vem assim, a mediunidade é inerente a uma condição orgânica. Todos nós podemos ser médium, ou somos. De todos, e que todos podem ser dotados como a de ver, ouvir e falar. Todos. Não há nenhum de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Ou seja, o médium é porque a pessoa é médium, ela tem a mediunidade, que ela é santa. Não, ela pode usar, saber fazer o mau uso da mediunidade. Entendi. Por isso o curso de estudo o estudo mediúnico. Então o fato de ser médium não coloca ela acima de ninguém, nem nada. Nós vamos ver aqui. Então ele fala, Deus otorgou as faculdades ao homem, dando-lhe a liberdade de usá-las como quiser. Certo. Né? Mas pune sempre aquele que delas abusa. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 12. Aí ele fala aqui no outro mesmo capítulo 26, item 10. A mediunidade é uma faculdade sagrada. Sagrada, porque ela é dada por Deus. Né? E essa mediunidade, ela é independentemente da sua condição moral. Aí é o perigo, né? Aí é o perigo. Porque a pessoa que ela não procura estudar para saber a sua... Então, se a gente falar assim... não sei se eu estou antecipando, mas se a gente falar assim, fulano é um bom médium. Isso. Ele é um bom médium porque ele tem várias mediunidades potenciais ou porque ele exerce bem? Um bom médium é aquele que tem a moral, que nós vamos falar para frente, e se relaciona com bons espíritos. Porque há médios que se relacionam com maus espíritos por causa da sua
seu orgulho, é um perigo enorme. Então, aquele que tem uma moral menos digna, mais baixa ali, isso. O médium, ele pode ter vários tipos de mediunidade. Exatamente. O médium, ele tem que ter cuidado com a vaidade, com o orgulho. Chico tinha esse cuidado enorme. Para não cair nisso. Para não cair nisso. E olha que todo mundo elogiava ele. Ele fala, não, mas eu sou apenas um cisco, porque ele chama Francisco. Dentro do Francisco tem a palavra cisco. Ele falava, tira o Fran, fica o cisco, eu sou apenas um cisco. Um grão de areia, um cisco. Então, para não deixar isso envaidecer. Isso vale para nós vamos ver que os expositores também são médios, para que quando alguém elogiar, ele perceber que ele está sendo no caminho certo, não se envaidecer. Entendi. É muito importante, né? Aí, para nós chegar depois na sua pergunta, se a pessoa que vê vulto é médium e tal. Então, o médium, ele independe de estudos. Tem pessoas, por exemplo, as pessoas benzedeiras. Certo. As benzedeiras, não sei se existe ainda hoje, mas a minha mãe era uma benzedeira. Então, e quem tem a mediunidade aflorada, no caso dela era uma médium de cura. Olha. Médium de cura. Então aquelas pessoas do bairro que estavam com algum problema ia lá. Qualquer horário. Aí é que tá. Fazer a caridade não tem horário. Então, por exemplo, minha mãe estava lá trabalhando, eu estava em casa, às vezes chegava uma senhora com a criança no colo, minha mãe parava o que estava fazendo, desligava o fogo do fogão, parava e ia cuidar da criança. Pegava lá a ruda, fazia as orações dela e desvirava o bucho da criança, que é muita criança com o bucho virado, falava isso, né? Eu não sei hoje como está. Na verdade, isso, ali era um passe. Era um passe, com certeza, fazia oração, passe. E ela era católica? Era católica. E no catolicismo tem isso ou não? Não, eu nem conhecia o espiritismo, não. Então, hoje mas o catolicismo aceita? Será assim, essa prática? Não é muito aceito, não, né? Não, né? É muito aceito. Mas hoje eu enxergo que ela era E outra coisa, ela fazendo a caridade. Né? Então, eu mesmo, quando tinha dor de estômago, minha mãe me deitava, passava um óleo de comida, pegava, passava a mão, passava, pronto, parava a dor. Né? Então, era um passe que ela me dava, né? Que melhorava. Então, a pessoa pode ser um médium, e não está sabendo que está sendo intermediário. E não está sabendo que é. Então, exatamente. Oh, que interessante. Isso é muito interessante saber. Né? Então, assim, eu sou médium, vamos chegar lá, né? Então, assim, como eu estava falando aqui, é o seguinte, o médium, ele precisa ele precisa se estudar, e muito. Se estudar. Se estudar, né? Precisa se estudar, para que seja direcionado para o seu verdadeiro objetivo. Então, eu tenho uma mediunidade. Então, se você que estiver me ouvindo aí, tem um familiar que tem a mediunidade, que vê espírito, ou que ouve, não se apavore, primeiro. Certo. Segundo, isso é uma dádiva de Deus. Agradeça a Deus. Agora, o importante é o que eu vou fazer com isso. Não é ruim. Não é ruim. O que eu vou fazer com isso. Evidentemente que a mediunidade é para praticar o bem, fazer o bem, como a benzedeira, por exemplo, como o Chico fez. Qual que era a mediunidade do Chico? Várias. Mas a que ele mais usou foi a psicografia. Nós vamos ver que a psicografia é muito importante porque ela fica registrada. Então, quando o Chico fazia a carta para as mãezinhas, ficava registrado ali. Aquela carta ela levava, a mãe que guardou tem até hoje. Porque tem o outro modo, que você vai falar mais adiante, da psicofonia. A mensagem vem, mas não fica gravada. Não fica escrita. Né? Então, tem vários tipos de mediunidade que você descobre. Eu sou, por exemplo, um médium psicofônico. Eu tenho que trabalhar numa equipe de médios para trabalhar, para ajudar. No trabalho de desobsessão, por exemplo. Perfeito. É aquele médium que conversa com o espírito através do pensamento. A gente percebe, a gente distingue o que é meu pensamento e o que não é. Isso foi no meu curso que eu fiz. Federação. E leva um tempo para perceber. Porque eu não sabia, eu tinha as minhas... Eu ficava quieto e a Marina, que era uma professora minha, no curso de estudo mediúnico, ela falou assim, Jerônimo, você não fala nada? Eu falei, não. Mas você não pensa nada? Eu falei, penso muita coisa.
Mas por que você não fala? Porque eu acho que é pensamento meu. Falou, não, nem todos o pensamento é seu. Então, da outra vez, você começa a falar. Tudo que vir na sua cabeça, tudo. Aí eu comecei a falar, me soltar. E tem coisas depois que eu não lembrava que eu falava. Não lembrava. Porque era realmente a psicofonia. Mas você estava consciente do que estava falando ou não? Às vezes eu estava, às vezes não. No geral, você está consciente do que está falando. E como você perceber filtra. se é nosso mesmo ou não? Então, você tem hora que não percebe, mas no geral não é nosso. Sabe por quê? Por causa das palavras e do modo que é falado. Trazer. Porque você tem um modo de falar. Aí pode ser intuição ou psicofônico mesmo? Psicofônico mesmo. Intuição é outra coisa. Intuição é aquele direcionamento que você tem que já é com o seu anjo de guarda ou com o seu espírito protetor, que a gente fala. Né? Bom, então assim, o seguinte, para nós termos, eu falei que é independente da sua condição moral, certo? Certo. Então ela precisa ser educada para poder, a mediunidade tem que ser educada para poder ser o seu objetivo. O bom médium, outra mensagem do Evangelho. Certo. Por isso que eu vou ler. O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos, só por eles assistido. A sua resposta. Agora há pouco você perguntou. O bom médium. Não é? É aquele que tem relacionamento. Não é aquele que tem a facilidade, mas com quem ele se comunica. Né? E nesse sentido, unicamente a excelência das qualidades morais. Então ele tem que buscar melhorar através da reforma íntima que nós falamos. Tal. Isso está também no Evangelho, segundo o Espiritismo. Porque é preferível que a pessoa só tenha uma mediunidade e esteja a serviço da espiritualidade e superior, do próximo, de fazer o bem, de ser um intermediário do bem. Isso. Do que falar, eu tenho todas, psicofonia, vidência, tal. É difícil ele ter todas. E vamos dizer, mas ele está a serviço. Né? Eu não posso dizer assim, afirmativo que o Chico tinha todos, por exemplo. Mas ele usou a psicofonia, mais a psicografia, né? Mas ele tinha a materialização que ele fez, um trabalho. Só que quando ele fez esse trabalho de materialização com o ectoplasma, o Emmanuel falou para ele, Chico, esse não é o nosso trabalho. Certo. Nosso trabalho é psicografar os livros, deixar informação. E deixa isso para o Peixotinho. O Peixotinho, que era outro médium, que fazia o trabalho de materialização. E como que é essas reuniões de materialização? O médium, ele deita, tem todos os médios, e ele começa a soltar um ectoplasma pelo nariz, pela boca. Fluido, materializar, e aí aparece o espírito que vem se comunicar com ele. Então ele vê o espírito que vem conversar, que materializa o espírito. Materializar o espírito. Né? E isso... O que tem para ajudar o próximo? É ele conversar, ver, orientar e depois ele passar para ajudar. Isso é muito importante, isso. Né? Mas o que nós podemos dizer é o seguinte, a pessoa ela quer saber se ela é médium. Não é? Ela quer saber se ela é médium. Bom, todos nós somos médium. Todos nós somos médios, porque todos nós já temos, no mínimo, nós temos intuição, que é a intuição que é que o nosso mentor espiritual, ou anjo de guarda. Perfeito. Todos nós já nos comunicamos com o espírito. Mas nós temos que falar do médium principiante. Aquele médium que ele descobriu que ele é médium. Aí o que eu faço com isso? Então, o aprimoramento da faculdade mediúnica... Então a pessoa está lá, descobriu, acho que eu vi lá um vídeo... Falou, acho que eu tenho isso, acontece isso comigo. Ele vê o espírito, ele ouve o espírito, ele fala com o espírito. Ele fala, acho que eu sou médium. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que procurar uma casa espírita. Certo. Eu vou usar o termo séria, não quer dizer que a casa espírita que não trabalha com Kardec não seja séria. Eu digo séria no sentido de... Compromisso com o estudo. O estudo e ser dentro da filosofia de Kardec, ou seja, usar os livros de Kardec, os ensinamentos de Kardec. Como base, né? Como base. Não é? Então, ele vai procurar uma casa espírita, essa casa vai orientá-lo, né? Então, eu tenho meu filho que vê espírito e tal. Então, ele tem a mediunidade, leva para uma casa espírita, conversa. Não se apavore.
né? Que as pessoas pensam, o que eu faço com isso? Não, Fala assim, se eu levar ele lá, vai piorar. não, gente, é um dom de Deus. Ela é maravilhosa, a mediunidade, né? Como diz aqui, ó. O primeiro passo a oferecer, que a casa espírita vai oferecer para o médium principiante, é a formação doutrinária básica. O que é doutrinária básica? É o conhecimento espírita dentro do ensinamento de Kardec. Começar com o Livro dos Espíritos, fazer o curso, introdução, o que é o espiritismo, o que vem a ser. Ele realmente conhecer o que está acontecendo com ele, em que mundo que ele está, né? Como ele tem a mediunidade, que ele tem o telescópio para ver a parte... Tem que saber como usar. Tem que saber como usar, exatamente. Porque o cientista, ele vê lá os micro-organismos, vê os vírus... Mas se for para mim lá, não vou saber o que é. O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Não é? Então vai desenvolver os remédios para realmente... Só durante o curso ele já vai melhorando? Vai melhorando, com certeza. Porque ele começa, por exemplo, ele começa a conhecer a reforma íntima. Que talvez ele não conheça. Não é? Isso é muito importante. Vamos lá. Eu ouvindo... vai, avança, eu posso estar antecipando. Vamos. Então, assim... E aí, nós temos o seguinte. Então, esse é o médium principiante que tem a mediunidade. Mas, e aquela pessoa que faz o curso... né, de mediunidade, estudo mediúnico, ele fez o curso, concluiu o curso de estudo da prática da mediunidade. Ele já pode trabalhar no grupo mediúnico? Então ele já fez a parte teórica e prática. Ele fez a teórica e a prática. Tá. Mas ele já pode? Não deve, não é assim. Ah, não. Mesmo depois de fazer o teórico e prático? Não pode. Você acaba de se formar engenheiro, você já vai colocado numa obra, responsável pela obra? Não. Evidentemente que não. Vai ganhar experiência só acompanhando. Vai ganhar experiência acompanhando, vendo, é a mesma coisa. Então ele vai também para já um grupo de médios, onde ele vai sendo introduzido aos poucos e vai tendo a firmeza. Por que isso, hein? Para que ele não abra o pensamento para espíritos inferiores. Nós vamos falar na frente. Pode acontecer a influência espiritual negativa, o pessoal denomina de obsessor, né? Obsessão. Isso. Pode acontecer de ter um médium com obsessor? Sim, com certeza. Eu vou falar aqui, ó, os bons e maus médios, já que você falou. Olha que interessante. Todas as imperfeições morais são tantas outras portas abertas ao acesso a espíritos maus ou inferiores. Porém, a que eles exploram com mais habilidade é o orgulho. Então o cara pode estar indo no caminho certo. Isso. Então, aquele médium que ele acha que ele recebeu uma mensagem de Jesus, Maria de Nazaré, ou seja, ele só recebe de espírito de luz, grandes espíritos. Tem espíritos excelentes que foram escravos, pessoas comuns. Que não é conhecida do meio terreno. Isso, não é? Então ele tem que ter esse cuidado. Né? Aí que vai a mediunidade e o estudo mediúnico. Ele vai entender o seguinte: a mensagem veio, tá excelente, tudo. Aí ele pergunta, quem é você? Geralmente o espírito não se identifica. Geralmente não se identifica. Mas se ele se identificar e falar assim, eu sou Maria de Nazaré, ele vai ter que ter todo o conhecimento, se for uma psicografia, o que for, para ele vazar e ver se realmente o conteúdo que está ali. Acho que o próprio Kardec, ele recebeu mensagens que assinaram com o nome de Jesus. Isso. Aí ele analisa, põe pra gente ver, né? E vê que não condiz. Não condiz. É espíritos zombeteiros que estão querendo... Que às vezes eles não estão nem com uma... Às vezes não é nem uma mensagem maldosa. Às vezes você vê que é uma mensagem até boa. Mas às vezes eles querem ter mais valor, então, que ter mais destaque na mensagem e assina. Mas só que aí já é inferior. O que aconteceu aí? Para estar agindo assim já não é elevado, né? Por que esse médium teve acesso a esse espírito zombeteiro? Por causa da vaidade.
ele é vaidoso, ele abriu o orgulho, ele abriu. Então, né? Então, um médium que ele trabalha, principalmente médium curador, né? Imaginem a pessoa, que eu vou falar aqui, médium curador. Olha que graça enorme de Deus, você poder ajudar a curar uma pessoa. Maravilhoso, é maravilhoso, não é? Agora, imagine o que ele vai receber de agradecimento e tal. Então, ele tem que agradecer, falar, não é para mim, é para Jesus, para os espíritos benfeitores que trabalham comigo, né? Agora, se ele se envaidece e tal, ele vai, na tendência, é perder essa mediunidade. Que a pergunta você pode... o médium pode perder? Pode. O médium pode perder? Pode perder a mediunidade, com certeza. Por estar exercendo... Exercendo primeiro, se ele começar a cobrar. Porque o Chico estava ganhando bastante galinha e o pai dele passando necessidade, a família. O pai dele, Chico, eu fiz até um cercadinho para guardar as galinhas que nós estamos ganhando, não vamos mais... Estamos ricos. Estamos ricos. Aí o Chico falou não. Não é nosso. Por quê? Por quê? Se ele aceita... Porque tem um ensinamento de Jesus que diz, dai de graça o que de graça recebeste. Não é? Você não pagou nada para ser médium. Deus te deu esse dom. E tem mais, você é diferente de várias pessoas. Né? Nossa, eu sou diferente, eu vou ajudar as pessoas. Olha que maravilha. Você poder fazer o bem. E a gente pode ter auxiliado no planejamento, no plano espiritual. A gente já sabia que tinha tarefa. Isso, aquele que é médium. Exatamente, ele já vem com essa tarefa, com essa missão. Com essa missão. Exatamente. Né? Então, assim, esses maus médios, os médios que recebem espíritos zombeteiros ou inferiores, eles geralmente, às vezes, se aborrecem com a menor contestação. Com uma simples observação crítica chegando de alguém, de falar, ele se aborrece, fica até, nem conversa mais com você. Você é amicíssimo do médium. Você fala, olha... essa mensagem não é de Jesus. Essa mensagem está esquisita, você não quer dar uma olhada, não sei o quê, tal. Aí ele fala, não, por quê? Ele está tão cego, tão na vaidade do seu orgulho. Mas quem faz parte do grupo tem o dever de... Tem o dever de orientar. De orientar, mesmo sabendo que talvez... Mesmo sabendo que ele... Aí vai caber a ele. Então, ele é um médium que está obsediado e vai ter que ter todo um trabalho do grupo da mediunidade, orando por ele, fazer um trabalho de desobsessão. Para fazer o quê? Nós achamos que o trabalho de desobsessão é nós separarmos o espírito obsessor da pessoa. E não é. É amparar o espírito obsessor, que está desorientado, né? Que está procurando um colo, vamos dizer assim, está procurando ajuda. Então, se esse obsessor está com a ideia de vingança, é mostrar que não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia, que não é esse caminho. Para ele seguir os espíritos de luz que estão com ele, que querem ajudá-lo, então, para ele ajudar. Para ele parar com essa ideia. Que ele é bem recebido, que ele é bem amado e tal. E para chegar no médium que está trabalhando e falar, você não acha que... Você tem que ter... tem que estar um grupo bem harmonizado. Bem harmonizado e chegar e falar, né? E o grupo vai perceber isso. Mas tem que falar para ele, não adianta falar por trás, né? E aqueles que o consultam vão também perceber. Entendi. Vão perceber. Né? O médium que fala aquilo que a pessoa procurou assistir, quer ouvir, você tem que desconfiar. Confiar. Né? Porque você vai procurar uma ajuda espiritual, então você tem que ouvir. E às vezes o remédio é amargo, né? Exatamente. Exatamente. O remédio é aquele que você toma, faz uma cara feia para sua mãe, mas toma. Vai te curar. Não é? Então, o médium, quando ele aflora a mediunidade, ele tem o compromisso de estudar. E muito. Estudar e muito. Para que ele realmente possa trabalhar dentro da doutrina e saber quando ele está sendo obsediado. O médium sabe. O estudo é constante. É constante. Constante. Não adianta a pessoa falar assim, eu sou médium há 30 anos e eu já li esse livro. Isso. De quatro para cima, para lá.
Não interessa Não, nada. tem que sempre reler as obras. Isso. E tanto é que o médium, quando você trabalha, começa a trabalhar, é para amparar o quê? Os espíritos que apresentam condições que estão enfermos. Ou seja, esse espírito que tem no coração a vingança, o ódio, o rancor. Por quê? Porque Jesus ensinou, né? Os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os enfermos. Perfeito. Não é? Então, quando você começa a trabalhar numa equipe de médios, como médio, seja psicofônico, seja audiente, seja o que for, você vai ajudar esses espíritos. Por isso, quando você trabalha numa equipe de médio, psicofônico, você sempre ouve espíritos que estão perturbados mesmo. E é interessante, Geraldo, são vingativos você mesmo. tocou nesse assunto assim, porque vamos supor, a doutrina espírita vem trazer à tona os espíritos, né? E é interessante que falam assim, né? Vem desvendar as primeiras manifestações da mesas girantes e tal, Isso. não foi que falaram assim, é um espírito, vamos investigar. Não, foi a própria manifestação que se apresentou, somos espíritos. Isso, porque era necessário. Então, assim, não foi o grupo que achou que era, eles que disseram. Isso. E aí a gente vê no mundo encarnado, né? A gente tem obras de assistência, os hospitais, você vai no médico, tal. As religiões que tratam várias outras, não só a espírita, que ajuda o encarnado. Agora, quais os grupos e religiões que se dedicam a auxiliar os espíritos em desequilíbrio, né? Isso. É um trabalho muito bonito, né? A doutrina espírita é uma. É um trabalho muito bonito, né? Da desobsessão. Há alguns equívocos, algumas religiões que acham que todo espírito que está com você, ele é mau. Que ele é do demônio. Ele é Satanás. E não é. Não é. Ele é um espírito que está procurando ajuda. Então, por exemplo, se você é um médium que ainda não está estudando e você vê espírito, não tenha medo, converse com ele. Entendi. Pergunte o que ele quer. Às vezes ele está precisando só de uma oração. Ele quer conversar, ele quer... Não, ele não veio te fazer mal. Às vezes o espírito pode acontecer dele nem saber que desencarnou? Tem espírito que não sabe que desencarnou. Dependendo como ele desencarna. Né? Tem espírito... Assim, é infinitas possibilidades, né? Não dá pra gente cravar certo. É isso e isso. Agora, que é um espírito que está precisando de ajuda, nós sabemos disso. Por isso nós vamos estudar sempre a doutrina, sempre. Né? E é um espírito... O espírito benfeitor, ele vem para te ajudar num trabalho, num passe de cura, num passe magnético, num trabalho nesse sentido. Tá certo? Perfeito. Né? Numa palestra, vem te apoiar, te dar. E quando você trabalha na mediunidade, obsessão, que são trabalhos pesados nesse sentido, sempre vem espíritos inferiores, com vingança, que ele vem falar por que ele está obsediando aquela pessoa. Por isso que a pessoa não fica. E o que esse espírito costuma não fazer? Pode ficar se aproxima, não é assim. Tenta fazer tudo. Numa sessão não, eu digo no dia a dia. A pessoa, para saber que ela está sendo obsediada... A primeira coisa é o seguinte, os pensamentos fixos. Se você tem ideias fixas, um pensamento só, você tem que procurar cortar esse pensamento. Entendi. Não é? Então, por exemplo, você começa a alimentar um pensamento porque você está em depressão e começa a alimentar um pensamento de suicídio. Não quero mais viver. Não quero mais viver, não dou mais valor. Então, a minha vida é uma porcaria, a minha família é uma porcaria, o meu vizinho é uma porcaria. Estou sendo um peso. Estou sendo um peso. E aí, os espíritos, pensamento negativo, os espíritos inferiores... Vai alimentando. Vai alimentando. Então, quando a gente... Já com o objetivo de saber... De fazer para ele se suicidar. Que aí vai saber que me vinguei. Esse espírito que auxilia essa pessoa a se suicidar, é ele que fica devendo depois. Ele tem sua parcela de responsabilidade. E muita. E aí o que acontece? Uma pessoa quando procura uma casa espírita nesse pensamento, e eu já atendi muitas pessoas assim na federação, jovens, o que você tem que conversar com ele? Pensamento positivo, valorizar a vida, mostrar a beleza da vida. Né? O sol que queima no seu rosto, o vento que bate na sua brisa, né? As pessoas que te amam. Né? Então, se você valorizar a vida, aí você faz o efeito e mudar contrário a forma daquela de influência, pensamento, né? Mudar a forma de pensamento, né?
tá certo? Então nós temos uma assistência especial chamada P3PS, que é prevenção ao suicídio, para que a pessoa ouve palestras, que ela vai... Já com esse foco, os temas. Esse foco, buscando, e ela realmente, muitas pessoas não pensam mais e saem, né? Mas ela teve o espírito obsessor que estava ali, querendo. E em conjunto, a própria Mas ela espiritualidade. abriu o pensamento, Entendi. ela abriu o pensamento para isso. Primeiro tem que ter o querer da pessoa. Tem o querer da pessoa, é o pensamento, né? Nós somos o que pensamos, né? Nós somos o que pensamos, ó. Então, assim, e aí, o que vai fazer o seguinte, os espíritos, quando eles, comunicantes, que eles vêm procurar ajuda, né? Nós temos que fazer o quê? Um bom atendimento. O que é um bom atendimento? Aos portadores de graves desequilíbrio, como, ó, quais são os espíritos que procuram o centro, uma casa espírita, de obsessão? São graves desequilíbrios como perseguidores, casos graves que envolvem suicídio, homicídio, desencarnação por tortura, ingestão de substâncias químicas, viciantes, etc. Você imagine... um espírito nessa condição. Nessa condição. E o espírito procura a casa. E procurou a casa. Agora, imagine um espírito que desencarnou por tortura. Você acha que ele não vai ser obsessor daquele que foi o torturante? Tudo indica que sim. Eu não estou afirmando aqui. Porque a gente não sabe a evolução de cada espírito, né? Jesus foi torturado. E ele diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que Tem uma fazem. frase do André Luiz que ele diz assim, que às vezes aqueles parentes, pessoas difíceis do seu círculo, são espíritos que a gente tem débito, que eles trariam muito mais problemas se estivessem desencarnados. Exatamente. Interessante, né? Então, assim, às vezes tem um encarnado, independente do meio social, que é alguém que a gente tem um débito ali de outras existências, mas que estando encarnado, tá limitado o acesso um com o outro. Agora, quando o espírito tem esse objetivo de vingança e ele tá em espírito, ele tá em vantagem. Ele consegue investigar nosso pensamento. Por isso que Jesus disse, concilia-te com seu adversário, inimigo, antes que seja tarde. Enquanto está a caminho com ele, né? A caminho, né? Com o desencarne dessa cantora agora, Marília Mendonça, eu vi muito essa frase assim, diga eu te amo, que talvez você não tenha tempo. As pessoas que você ama, diga eu te amo. Porque talvez você não vai ter tempo. Tem gente que comentou, já que você tocou no caso da Marília Mendonça, tem muitas pessoas que dizem assim, pô, mas ela era tão nova, tão bonita, estava no auge da carreira. Por quê? Porque quando tem esses desastres. Porque era a hora dela. Estava programado no plano espiritual como ela ia desencarnar. Repare que o piloto nunca viajou com ela, mudaram o piloto. A espiritualidade junta aqueles que tem alguma coisa em comum para desencarnar junto. Que é um pagamento de um débito. De um débito. Não é? Então, assim, se nós falarmos da Marília Mendonça, podemos falar de Ayrton Senna. Que desencarnou no auge, no jovem, né? Por quê? A gente não sabe. Não existe o acaso. No acaso, não. Teve outro maquiador da Marília Mendonça que ele ia com ela e resolveu ir de carro. Isso. Porque ele não estava programado com aquele grupo de espíritos para ser. Né? O que mostra para nós a importância da atuação do plano espiritual é a mudança do piloto. Não era o mesmo piloto. O piloto que entrou em férias ou não teve folga, e ele foi. E ele parece que não conhecia muito bem o aeroporto. Por isso que ele bateu no cabo, de acordo com as informações têm. Né? Mas virando pela parte espiritual, são espíritos que se juntaram, que têm alguma... Tem uma atração, né? Alguma coisa, dívida em comum, então, que foram atraídos para desencarnarem junto. Daquela maneira. Daquela maneira que tinha que ser. Né? Agora, como é que não adianta ninguém se culpar. Como é que eles foram, acolhidos? Cada um... alguém que fala, está chutando, tal, não tem... né? Se ela pode ter ficado no avião, ela pode...
Não sabemos. Não sabemos o nível de evolução do espírito dela, ou de quem quer que seja que estava com ela. O importante é que, sem dúvida, foram amparados. Ninguém Foram fica parados. desamparado, né? Não, ninguém fica desamparado. Não é? Bem, e voltando ao assunto dos médios, como você disse, eu procurei no livro dos médios e trouxe alguns médios para nós aqui, Perfeito. para nós podermos falar, né? Médio de efeito físico. Certo. Existe que é isso? o que você mencionou do Peixotinho? Isso, pode ser o Peixotinho. Mas o médio de efeito físico, o espírito usa esse médio sem ele saber. Ele nem sabe o que é. Por Entendi. exemplo, as mesas girantes. Certo. Que foi o início do Para espiritismo. você fazer um efeito físico, material, que é a mesa girar, levantar e tudo, você tem que ter médios de efeito físico. Por quê? Porque o espírito usa os fluidos do médio de efeito físico. Ele te usa sem você saber. Você não sabe nem quem é médio de efeito E físico. pode ser o espírito pode ser um espírito bom ou também um espírito inferior que queira fazer algum... Não, vai ser sempre um espírito que quer se comunicar no bem. Nesse caso. Nesse caso. Tá. Né? Os médios de efeito físico são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes, os ruídos, etc. Mesas girantes, o ruído da casa da família Fox, que nós conhecemos, sempre vai fazer um barulho, para se comunicar. Não é para fazer o mal. Entendi, porque tem casa que às vezes falam, essa casa é mal assombrada. É. Quebra prato, não sei o quê. É porque esse espírito que está lá, ele está ligado à matéria. E ele não quer deixar essa casa. Não que ele está lá para fazer o mal, é porque ele não quer que ninguém use aquela casa é dele. O que tem que fazer são os familiares orar por esse médium, ir numa casa espírita, explicar o caso, e esse espírito ser acolhido, para que ele entenda que ele desencarnou, que aquela casa não é mais. Eu lembro que tem, não sei em qual obra do Kardec, eles invocam um espírito e perguntam para ele. Eles invocam o espírito porque tinha uma casa mal assombrada que era muito famosa. E morava gente lá, tudo, e tinha muitos casos que acontecia. E eles, pergunta pro coordenador espiritual do trabalho, a gente pode invocar o espírito da rua tal, daquela casa? Sim. Aí eles invocam, o espírito é trazido, e aí diz, por quê? Como que você faz? Por que você faz, né? Tal. Ele muda os objetos de lugar, quebra coisa, tal. Aí fala, mas por que você faz isso? Pra me divertir, não sei o quê. Mas você pode me explicar como que você faz? Você pega com a sua mão? Ele fala, difícil, eu envolvo. E ele falou, eu uso a energia de uma empregada da casa que ela nem sabe que fornece. Isso, que é o médio... Então ela médio efeitos físicos. Ela é um médium de efeito físico, está doando essa energia, nem sabe. Ele usa o fluido universal, usa o fluido da natureza, usa o fluido do médium, imanta a matéria e faz o que ela quer fazer. Ele não usa as mãos. Não usa as mãos. Né? Ele usa sempre o fluido, que é tudo através do pensamento. Né? E fluidos médios audientes. Certo, médios audientes. São os que ouvem a voz dos espíritos, que nós chamamos de pneumatofonia. Olha que nome bonito. Se você ouvir isso, não vou decorar. Eu também não. Sendo algumas vezes uma voz interna. Certo, então ele não ouve assim. E que às vezes ouve a voz do médium interna. E da outras vezes é uma voz externa, bem clara, distinta como de uma pessoa encarnada. Um médium audiente, ele pode conversar com os espíritos, ele conversa. Por isso, se ele for um médium vidente, tá vendo, e ainda audiente, ele ouve, conversa, não tenha medo. Porque o mal de nós que nós temos medo de espírito, não é para ter. Eu falo brincando, se você tem medo de espírito, não se olhe no espelho, porque você é um espírito. Tá vendo um espírito. Vendo o espírito, né? Então, por que eu trouxe o médium audiente? Porque ele é diferente do médium falante. O médico só fala. O médico só fala, ele não ouve. Entendi. O espírito usa... Ele já serve de instrumento direto. Direto. O espírito já usa o quê? As suas cordas vocais para conversar. Né? Quem assistiu uma palestra do Divaldo, o Divaldo, entre aspas, a palavra recebe, né? Ele recebe Bezerra de Menezes, e ele começa a falar, ele encurva até a voz assim, e Bezerra de Menezes usa as cordas vocais dele e ele começa muda a falar. Muda até a voz, né? Ele muda até a voz.
né? E percebe que é Bezerra de Menezes, que já viu o que ele fala, tudo e tal. Então ele muda totalmente até a figura dele, né? Então é esse aí o médio falante. Ele não ouve o Bezerra de Menezes falando, ele já é o próprio instrumento. Eu trouxe essa diferença para não saber. Interessante. Perfeito. Entendeu? E os médios videntes são os médios, são dotados de enxergar o espírito. Eles gozam de uma faculdade, eles usam a faculdade acordado ou dormindo, ou sonâmbulo. Sonambúlico. Ou seja, a pessoa que é sonâmbula, ela pode conversar com o espírito. Entendi. Porque tudo isso... Porque ela dorme, aí o espírito sai do corpo? Não, o espírito... Durante o espírito, ele leva, ele cai, sai, ele carrega junto o corpo. Ele fica expandido. Porque todo esses fenômenos, nós chamamos de êxtase, dupla vista, que eu vou falar aqui, sonambulismo, é tudo uma expansão da alma, ou expansão do perispírito. O médio vidente, por isso que eu trouxe ele não enxerga com os olhos carnais, ele enxerga o espírito com os olhos espirituais. Do seu espírito. Por isso que nós chamamos de dupla vista. Interessante, porque eu vi uma matéria, desculpa te cortar, que eu me lembrei, é bem interessante. Uma matéria que passou no Fantástico há muitos anos atrás, de um senhor pintor, pintava quadros, só que ele era cego. E aí a pessoa levava ele num lugar para ele pintar um prédio. Aí ele ia, tal... ali ia pra tela e pintava o prédio. Mas como se ele era cego? Então ele via... Eu ia falar aqui agora, você falou. Né? Ele via com essa visão... Exatamente. Então eu completei aqui, ó. Desta forma, um cego pode ser um médio vidente. É o caso. É a pintura mediúnica que nós falamos, que tem cego pode ser um médio vidente. Lá na federação não tem um curso para psicofonia, mas tem um curso para pintura mediúnica. Você desenvolve isso. Interessante demais, hein? É interessante. Tem vários casos de um padre que ele escrevia quando ele era no sonâmbulo, ele levantava, sentava na escrivania e escrevia tudo o sermão que ele ia falar na igreja outro dia. E depois ele falava tudo. Aí os colegas de padres, lá onde ele estava, falaram, puta, ele levanta, vai. Então, aí foram para perturbar ele, vamos dizer assim. Aí seguiram ele e na hora que ele começou a escrever, colocaram um papelão na frente. E ele continuou escrevendo. Porque ele estava enxergando com os olhos. Eu olhava e falei, não é possível. Aí depois ele foi e fez o sermão direitinho como ele escreveu todo e tal. Então ele usava não estava precisando ver. Ele usava a sua mediunidade vidente através do sonambulismo. Né? Também tinha um farmacêutico na Inglaterra, muito famoso também, que ele fazia, ele era de manipulação, ele fazia os remédios pesando microgramas e todas aquelas balanças de precisão. Ele preparava os remédios só de madrugada quando ele estava sonâmbulo. Usando também a visão. Então, sim, são casos bastante de médio. Você vê a espiritualidade usando para o bem, né? Isso. Eu deixei aqui por último o médio psicógrafo ou escrevente. Então, o médio psicógrafo escrevente ele é um pouquinho mais complicado. Ele tem 3 meios. Né? Ele tem um médium. Como é que é psicografia? A psicografia é como você pegar a mão de uma criança e você ensinando ela a escrever. Tá. O espírito faz isso, pega a mão do médium, ele vai escrevendo. Certo. O Chico escrevia rápido e tal. Mas há 3 tipos de médium. Há o consciente. O médium sabe o que está escrevendo. Isso, tem plena consciência daquilo que escreve. Sabe o que está escrevendo. Sabe o tema. Ele vai só mudar se tiver palavrões, coisa desse tipo, ele vai mudar, ele não vai escrever. Entendi. Não é ele que está, mas ele... Ele está no controle. Então ele vai influir no que está escrito. Né? Há um médium semimecânico, que é aquele que ele escreve, né? Mas ele não é ele é incapaz de influenciar na escrita. Ele vai escrever o que o espírito quiser que ele escreva. Então, ele escreve. O que for, ele vai passar ali. Ele vai passar. Né? E tem o médium mecânico.
Ele escreve sem querer, dá conta do que está fazendo, incluindo aí a possibilidade de conversar com o interlocutor. Olha que interessante. O que nós vemos que é o consciente, ele escreve. E sabe o que está fazendo. Sabe o que está fazendo e pode mudar. O semimecânico, ele não tem como, ele faz sem saber. Agora, o mecânico, ele além de estar escrevendo, ele conversa com o espírito. Ele conversa um assunto com o espírito e escreve outro. Entendi. Então ele está vivenciando o mundo espiritual, ele está só deixando o corpo dele... Por exemplo, ele tá falando, ele está fazendo uma carta para uma mãezinha lá, né? Tá falando. Ele conversa com o espírito, falando assim, por exemplo, você trabalha em que parte do plano espiritual? Eu esqueci o termo. Né? Que colônia, que em departamento. que colônia você trabalha, tal. Ele falando e o médium, ele falando que... Né? Então, olha que interessante. Como é que você está? Então, é isso que eu achei muito interessante nisso, né? Então, ele, além de escrever, ele conversa. O Chico Xavier, ele comentou naquele programa Pinga Fogo, né? Isso. Acho que ele teve vários episódios, mas foi em 1971, aí tem 72. Tem dois, tem um em 71, 78 e 74. Foi a memória. Eu fiz um trabalho sobre isso. Eu tenho um livro. Tem um livro, fez livro. O pessoal pesquisar na internet também é bem, bem interessante. O que nós temos interessante aí, que não foi o Chico que foi entrevistado, foi o plano espiritual. Perfeito. Né? Tanto é que quem respondia para o Chico era Emmanuel. Isso é muito interessante. E foi daí que eles, buscando mostrar que Chico era um charlatão, acabou divulgando mais ainda o espiritismo. O pessoal falou, vamos fazer uma armadilha para ele aqui. E divulgou mais. Por quê? Porque foi quase 100% da penetração da TV Tupi na época. Foi a maior audiência até hoje. A maior audiência, levando em conta a proporção de televisores. Então, que tinha, exatamente. Agora você imagine hoje o Chico numa televisão sendo entrevistado como ele foi na Tupi. Qualquer televisão, Record, Globo, qualquer uma dessas. Você imagine a penetração que vai ter. Internacionalmente falando, no mundo. No mundo. Não é? E curioso que nesse dia lá, o pessoal perguntando, querendo pegar em algumas armadilhas, né? Aí ele fala que ele escrevendo, ele fala algo interessante. Ele fala, quando recebi o livro, né, por meu intermédio, os romances, ele falou que ele meio que assistia numa tela mental, assim, os acontecimentos. Ele via o que estava escrevendo, os acontecimentos dos personagens, só que ele não alterava a escrita. Ele falou tanto que os personagens que ele estava torcendo se davam mal. Então, é mais ou menos isso que você está falando, né? Você vê que, assim, ele não escrevia o que ele estava querendo. Então, assim, ele estava escrevendo o que estava vindo pelo pensamento dos espíritos para ele. Então, assim, ele não conseguia nem interferir no texto, porque aquele personagem que ele estava torcendo para o desfecho se dava mal, acontecia isso, aquilo. Você vê que tudo isso que nós estamos falando, conversando, batendo esse papo maravilhoso, são informações dos espíritos que trazem o que aconteceu, né? Nada que... a doutrina espírita, ela é dos espíritos. Não existe uma hierarquia na doutrina espírita. Não existe. A doutrina espírita é dos espíritos. Né? Ainda bem, graças a Deus. Né? Não é de um homem, não é uma pessoa. Né? O Kardec apenas codificou. Né? E eu queria deixar por último aqui o médio inspirados. Certo. Que são os palestrantes. Né? Evidentemente, palestrante, expositor, todo expositor, palestrante, ele prepara o item que ele vai falar, ele tem que estudar, tem uma sequência lógica para que as pessoas entendam. Mas, às vezes, ele chega lá, já aconteceu isso comigo, de você não falar nada daquilo que você escreveu. Você prepara o tema inteiro. Você começa a ler um trecho, aí depois ele vai te inspirando, vai levando, e é assim, né? Você pede para a espiritualidade para que você fale aquilo que é necessário que seja ouvido. Tanto você, que é o primeiro a ouvir, tanto aqueles que estão te ouvindo. Então você acha que a espiritualidade, ela pode saber que dentro daquele público tem alguém que está precisando receber aquele tipo de mensagem, aquele tipo, e aproveita Exatamente.
Então, às vezes, o que foi preparado não ia ter Exatamente. tanto impacto. Seria uma boa palestra, mas não teria impacto para aquele público. Exatamente. Aí você nem E tem percebe. aquelas pessoas videntes que vê o espírito do lado conversando com o expositor. Ah, depois fala para o expositor, ó, tem um espírito que estava te... Tem casos na federação que a pessoa vai e fala. Tem um espírito assim conversando com você, tal. Então isso acontece, né? Então é importante saber isso, porque são comunicações mentais e às vezes estranha aquilo até que você escreveu, mas num assunto que é interessante fazer. Isso é muito interessante nós sabermos. Tá ok? E aí a pessoa tem, com o tempo, ela ganha só com a experiência para saber, né, ser instrumento nesse modo, né? Sair um pouco do que preparou, mas sendo fiel a Kardec e a Jesus, né? É interessante nós percebermos, Éder, que quem está escrevendo é o espírito e não o médium, porque há espíritos, há médios que escrevem em línguas completamente diferentes do que ele sabe. Então ele escreve em inglês, francês. E não é um idioma russo, que o médium domine. Não é idioma. E também há médios que psicografia, psicógrafos, que são analfabetos. Vamos pegar o Chico como exemplo. O Chico, ele veio com a missão de psicografar os livros. 420 livros. 420 livros. Eu fiz uma conta, quem lê um livro por mês, vai ler 12 por ano, vai demorar 34 anos para ler os livros. Só ler. Só ler. Ele escreveu. Se você lê um por semana, você vai ler 52 livros no mês, você vai demorar 8 anos e um mês. Eu fiz essa conta. 8 anos e um mês se você lê um livro por semana. Então, é um trabalho enorme. E ele não fez só isso, né? Isso que tem os da carta ainda. Agora, né? é importante, se você, quando lê um livro do Chico, de André Luiz, do que for, do Emmanuel, você vê o português que é escrito. Muito bem escrito. Português bem escrito, né? Muito bem. E o Chico tinha o 4º ano primário. Isso é coincidência? Não. Porque se o Chico fosse um médico, fosse um advogado, tivesse pós-graduado, todo mundo ia duvidar. Falou, não, ele tem capacidade de escrever o que ele escreveu. Não foi os espíritos. Ele estudou até a 4ª série, né? Agora ele estudou até a 4ª série, ele era capaz de fazer o que ele fez? Não. E dentro dessas obras tem poema, parte científica. Né? Você vê nos princípios da mediunidade, Evolução em dois mundos. Você vê, são coisas assim que, né? Você vê e fala, puxa vida, puramente científico ou medicina, como é que pode, né? E ele antecipou muita informação, né? Que na época era desconhecida e agora a medicina vai descobrindo e ele já falava lá, né? Eu sou um pouco ruim de memória, mas na estudo da mediunidade... Mecanismos da mediunidade? Não. Bom, tem esse livro da mediunidade em que o Chico fala oh, meu Deus. Glândula pineal? Não. Do DNA. Ah, entendi. Fala do DNA. Como é os cromossomos e tal e tal. Meu filho, lendo que ele falou assim, pai, você viu aqui que ele fala do DNA? Já? Esse em 1940 e pouco o livro foi escrito. Né? Então, para quem não acredita... Um homem da 4ª série. Né? Então, muita coisa ele fez. É isso. Você quer mais alguma coisa? Não, depois para finalizar, eu vou pedir para você ler uma mensagem, ou falar uma mensagem. Vamos ver se aqui a gente não... Vamos ver se tem alguma pergunta. Vamos ver se tem alguma pergunta, com alguma dúvida. Posso falar aqui uma coisa? Pode ficar à vontade. Eu vou ler aqui uma coisa que eu achei muito interessante, que é da Ivone Pereira. Ela diz o seguinte: ser médium não é apenas receber espíritos, é acima de tudo ser discípulo do bem, habilitando-se no dia a dia no intercâmbio regenerador com o alto,
a proveito da reforma geral da humanidade, do planeta e de si próprio. Ivone Pereira, tá? Espírita. Não ficou nem nenhum dos dois? Tá. A gente teve um problema com a transmissão, aí a gente não vai conseguir ler os comentários, mas as perguntas. Mas a gente vê aqui se ficou algum tema que a gente não abordou que... Então, todos são médiuns, a gente falou, né? Sempre existiu mediunidade. Sempre. Não foi uma invenção do espiritismo. Não. Desde o Egito, você vê, os médios, os sacerdotes eram médios, né? Os profetas... Já eram instrumentos, já eram médios, intermediários. Exatamente. O próprio Moisés, pela Bíblia, conversava com Deus. Interessante. Então, isso não é de hoje, né? Sempre que o homem esteve na Terra, sempre houve mediunidade. Perfeito. A pessoa pode desenvolver a mediunidade? Sim, com certeza. Estudando, ela vai desenvolver a mediunidade. Se a pessoa tiver uma mediunidade e não quiser mais, ela consegue interromper, pedir para não ter? Ela vai ter que... Ela pode, porque ninguém é obrigado a nada, né? Mas ela vai ter que conversar com a espiritualidade, ver e tal, explicar. Não abandonar de vez. Não abandonar de vez. Porque ela não é obrigada, a trabalhar. Exatamente. Mas ela vai perder uma grande oportunidade de ajudar o próximo. Entendi. Né? Ela não fez o mal. Não, eu tô médio, não fez o mal, mas também não fez o bem. E nós estamos aqui para fazer o bem, nós temos que fazer o bem. Perfeito. Né? Eu falo isso aqui, uma coisa depois. Ó. Todos os médios são espíritas? Não, né? Não. Tem médios em outras religiões. Com certeza. Só que com na outros católica, nomes. na evangélica, na Umbanda, o que for. Tem médios ateus. Com certeza. Interessante, né? Um médium ateu. Ele não sabe. Mas ele pode até não saber, mas ele pode ser um médium ateu. Né? Ele vai se apavorar quando ele vê um espírito, ele vai ficar preocupado, mas ele é médium. O médium, ele pode receber pelo trabalho? Uma mediunidade paga? Nunca. Mediunidade não é profissão. Não é profissão. Mediunidade é uma dádiva de Deus para que você possa ajudar o próximo. Por isso que você tem que estudar para saber o que eu vou fazer com a minha mediunidade. Se eu vejo espírito, o que eu vou fazer com isso? Se eu ouço os espíritos, o que eu vou fazer com isso? Se eu consigo, na psicofonia, comunicar-me com o espírito, o que eu vou fazer com isso? Se a pessoa começa uma tarefa mediúnica com os benfeitores espirituais ali mais elevados, compromissados com o bem, e aquele médium começa a se desviar, esses espíritos se afastam? O que eles fazem? Se afastam. Se afastam dele. Procuram e aí orientar, fazer... E aí ele pode ser instrumento de outros espíritos. De espíritos inferiores. Do caminho que ele escolheu. Do caminho que ele escolheu. Livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. Não é porque você tem a mediunidade... Por isso que fala que a mediunidade, ela independe da moral. Depende da moral. Então, se a pessoa não busca... Por isso que quando você descobre a mediunidade, você tem um compromisso com Jesus, com você mesmo. E aquilo que você falou, as armadilhas são o orgulho, a vaidade, né? Isso é muito perigoso. E nós somos muito fácil, né? De cair nisso. Nossa, nós somos muito vaidosos, muito orgulhosos. Nossa, é muito fácil. Então a gente tem que saber lidar com os elogios. Lidar com os elogios. Perfeito. Não é? Isso é muito importante. Mesmo expositor. Receber, mas... Receber como cautela? Como feedback de que você está no caminho certo. É isso. Mas não se achar melhor que ninguém. Não se achar melhor que ninguém. Que merece tratamentos diferenciados. Exatamente. Que merece tapete vermelho. Não chegar. Né? Evidentemente que um expositor, quando chega numa casa, sempre é bem recebido. Né? Tem uma jarra d'água, essas coisas tudo. Mas ele não tem que se preocupar com isso.
Tem que se preocupar em chegar lá e transmitir o Evangelho de Jesus para aqueles que estão ouvindo, que querem conhecer o Evangelho, que querem melhorar, que querem ser consolados, que é o mais importante de tudo isso. Perfeito. Porque é natural depois também que a pessoa que assistiu aquela palestra vai agradecer, vai fazer os comentários, né? E aí tem que estar blindado para não cair, né? Exatamente. Teve um comentário que fizeram com o Chico, que ele começou depois do Pinga Fogo a aparecer mais, o pessoal convidar para muita coisa, título de cidadão, não sei, muito. Mineiro e tal. Aí o pessoal falava assim para ele: cuidado, hein, Chico, para não cair. Aí ele: eu não vou cair porque eu nunca me levantei. Você vê as respostas do Chico. Né? Chico é fantástico. Ó, acho que a gente já abordou, né? Porque quais as tarefas que o médium pode exercer dentro da casa espírita? Você falou, né? Que é a desobsessão, a exposição, o Mas atendimento ele pode fraterno, trabalhar também como o passista. como um passista, um médium. Um médium, passista, né? Com passe magnético, com passe curador. Que tem, ele pode trabalhar muito serviço. Uma casa espírita tem muito serviço. Muito serviço. Tem bastante trabalho. Tem bastante trabalho. E trabalhador também? Trabalhador são poucos. Por isso que eu trabalho muito. O espírita trabalha bastante, né? Trabalha bastante. Mas é bom, é gratificante. É gratificante. Você ajudar as pessoas, orientar as pessoas. Sentimento de dever cumprido. Depois a pessoa vem te agradecer, assim, conversar, você pede para agradecer a Jesus, a Deus. Mas é gratificante você ver que você orientou a pessoa e que ela, hoje, através da palavra de Jesus, do entendimento, ela tem um norte, tem uma direção. Isso é muito importante, dependente da mediunidade que for. Então tem muito Porque às vezes a gente poderia estar fazendo, acho que é uma gratidão nesse sentido. Pô, eu poderia estar fazendo tanta coisa antes que era inútil, que só ia agradar a mim mesmo. E acho que é gratificante você poder estar exercendo aquele seu tempo pensando no bem do próximo, né? Exatamente. Sempre. Sempre. E criança médium? Tem criança que tem mediunidade. Quando tem aquela criança brincando e fala assim, meu amiguinho. Isso. Aí você é um amigo imaginário. Isso. Muitas vezes pode ser... Pode ser realmente um espírito e não faz mal nenhum para a criança, não. Tá ótimo. Deixa ela aflorando. Né? Tem pais que querem que vá numa casa espírita e querem que interrompa. Isso não existe. Tem que deixar aflorar naturalmente. Né? Então, o Chico via isso, lembra? O Chico era pequeno, ele via os espíritos e o padre mandava ele rezar Mil Ave Maria na procissão, carregar uma pedra na cabeça. Que era para acabar, que era para parar. Gente, não existe. Não é? Eram outros tempos, acho que hoje já não... Eram outros tempos, mas hoje ainda existe ainda. Ainda tem. Ainda tem. A ignorância, né? Tem pais que têm outra religião e não querem e não percebe que tem ali no fruto da família dele um espírito evoluído que veio realmente para ajudar a família e ajudar aqueles que o cercam fora da família. Com certeza. Isso é muito importante. Meu, legal que a gente acabou num bate-papo e no mais dinâmico abordando tudo, né? Acho que só no final aqui, mas a gente chegou a falar, né? Que a mediunidade pode aparecer e desaparecer em qualquer idade. Ela pode aparecer e você perder a mediunidade porque você começou a usá-la indevidamente, como cobrar, por exemplo. Né? Sabemos de médico. Ele perde, pode ser temporário? Pode. Entendi. Ele perde temporariamente, ele começa a realmente buscar a sua moral, melhorar a sua moral, aí ele volta a ter mediunidade. E tem médium que se desvia... Aí ele vira um charlatão. Vira um charlatão, porque no começo não era charlatanismo. Não era, não. Entendi. Depois ele vira um charlatão. No começo era a mediunidade mesmo, aí ele começa a usar de forma... Indevida, benefício próprio só. Próprio. Aí... perde a mediunidade, só que aí ele já criou um nome, já estava sendo beneficiado. Criou uma clientela, aí ele começa a armar. Isso. Exatamente.
E aí aqueles que descobrem falam, viu? Sempre foi. E aí fica mal para a doutrina espírita. Isso é muito perigoso. Mas é legal que o Kardec pôs isso na doutrina. Ele, já, né? Ele não se isentou, né? Ele disse dos falsos, né? Dos falsos médios, do charlatão. Jesus disse dos falsos profetas, né? Ele disse que tinha. Então, nós sabemos que há. O que tem é que você perceber, você ir lá ver. Mas ele fala muito o que a gente quer ouvir, tá? Não sei. Então, não é? Certo? E se você vai lá, você vai assim, eu quero saber se eu fui para uma entrevista de emprego, quero ver se eu vou ser chamado. Um médium sério, ele fala, não sei não, filho. Nós não mudamos o futuro, nós não temos adivinho aqui. Pessoal que joga carta para saber se o time vai ser campeão. Você tem que duvidar disso, né? Duvidar. Não falando mal das cartas armantes, nada. Não, Cada um na sua, não criticando ninguém. Mas você tem que procurar saber o seguinte, porque se você sabe o seu futuro, você matou o seu presente. Você matou. Para que eu vou fazer isso se eu já sei o que vai acontecer? Isso, vai ser assim. E não, a gente pode mudar, cada instante a gente pode mudar nosso destino. Através do nosso livre-arbítrio. Tanto positivamente como negativo. Exatamente. A vida oferece vários caminhos. Cabe você escolher. Né? Então, Jerônimo, perfeito. Dentro desse bate-papo, faltou alguma pergunta que eu não fiz, que você gostaria que eu tivesse feito? Foi uma hora muito gostosa aqui dentro, coisa aqui. É que você falou uma coisa que eu escrevi aqui, mas agora eu não tô achando, mas não tem problema não. De uma mensagem? Da Ivone. Da gratidão de um homem. Eu acho que é aqui, ó. Depois da Ivone Pereira ali embaixo, né? Ó, mensagem, ó. Isso, tem a José, depois tem uma mensagem, né? Não, tudo bem. Você quer que eu fale a mensagem? A gente agradece a todos que acompanharam, que estão assistindo, tanto... acredito que ao vivo teve uma queda do sinal, mas que estão assistindo aqui no modo gravado no YouTube ou no Facebook. A gente vai estar retransmitindo como se estivesse ao vivo, a gente vai replicar para o pessoal receber as notificações e estar assistindo. A gente agradece o carinho de todos. Pode falar para eles mandarem, esses que vão assistir depois, se eles tiverem e-mail como mandar as questões, manda para você. Perfeito. E você me passa, eu venho aqui falar ou... Perfeito, pode colocar nos comentários, Pode colocar nos comentários as dúvidas, que aí a gente vai repassando, vai respondendo, eu te encaminho, a gente põe em texto ou vídeo. Com certeza. Tem o link do WhatsApp. É um prazer enorme. Legal. A gente sabe que sempre estudamos. E gratidão, viu, em ter vindo, a gente agradece no dia do teu aniversário, você trabalhou bastante hoje, né? Eu trabalhei bastante hoje, graças a Deus. Tem um familiar nosso que fala que no aniversário dele ele não trabalha. Inclusive ele trabalhava no domingo, trabalha no feriado pro no dia do aniversário ter folga. E com você foi ao contrário, né? No dia do aniversário teve mais tarefa. Eu recebi muito assim, curta bem seu dia. Não curti tanto assim nesse sentido, né, que fala. Com o pé pro alto, né? Curtiu em tá sendo útil, trabalhando. Exatamente, né? Mas, então a gente agradece e vou deixar esses minutinhos finais pro Jerônimo encerrar a nossa live da maneira que ele preferir. Quiser falar mensagens, quiser fazer uma prece, dar algum recado. Bom, antes de encerrar, eu quero deixar uma mensagem, né, sobre a mediunidade mesmo que nós temos. Então a mensagem é essa. Se não temos ainda os sintomas mais evidentes da mediunidade, ou seja, na psicografia, na psicofonia, ou na vidência, ou na audiência, com certeza todos nós podemos ser médiuns do amor, fazendo bem, vivendo no bem, né? E acender a lâmpada do auxílio fraterno a fim de que a caridade nos transforme em médiuns da esperança entre os que aspiram a um mundo melhor.
mais justo e mais feliz. Ou seja, nós podemos ser médio do amor, médio da esperança, levar uma palavra amiga, ouvir as pessoas. Quando você tiver a oportunidade de ouvir a pessoa, ouça as pessoas. Tenha um tempinho para ela. Se você está com pressa, perca, entre aspas, ali seus 20 segundos e ouça a pessoa. Né? Isso é amor, isso é caridade. Caridade também é saber ouvir. É saber ouvir e é construir um mundo melhor mesmo. É assim que nós vamos construir um mundo melhor, sendo melhores conosco mesmo, né? Então é isso que eu deixo essa mensagem para nós. Perfeito. Tá bem? Gratidão, hein? Obrigado. E a vocês que acompanharam até agora, que essa semana e os próximos dias sejam de muitas bênçãos e que todos possam ficar em paz. Até a próxima.